Paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. É somente com o poder dos olhos de um grande rei que tem alcance, eu digo 360 graus, é o que nós conhecemos. Eu acredito que é muito mais do que tridimensional, é um alcance de uma visão que eu e vós não tem nem ideia que até o momento presente os homens, com todas as suas instrumentalidades e todos os seus saberes como cientista, não têm condição de descrever o que Jesus tem em visão do reino dos céus. É por isso que temos que ter cuidado, tudo que falamos, tudo que executamos, tudo que dissemos, tudo que proferimos ou proferimos em palavras ou em ações, assim, olha, que liga na terra, liga no céu. Enquanto a gente é uma velha criatura ignorante que não sabemos de nada, o Senhor vai nos conduzindo assim, eita, eu tô vendo que ainda tá batendo de cabeça, ainda não me conhece, ainda não me conhece. Então Jesus fala comigo e com vós. Quando me conheces, já sabe particularidades da qual eu e vós, eu e você, podemos conversar no quarto, no recinto secreto, onde posso liberar palavras e conversa onde ninguém vai ouvir. Então, para que quando você estiver em público entender que não vai temer do que acham de vós. Poderoso Deus, eterno Pai, foi uma maneira surpreendente, porque o Senhor me colocou para ver o texto antes de começar a oportunidade. E é uma forma que o Senhor trabalha, não tem explicação, eu só executo pela glória do teu nome e pela tua misericórdia, a vossa serva que vos obedece. Obrigado, Senhor, por estar presente, para vir aqui falar com os teus e aquele que ainda nem te conhece, para saber que o Senhor é Deus. Aleluias. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Se tu soubesses o que Deus está preparando para vós, para você, glória a Deus, você não estaria tão duvidosa, tão duvidoso do que está ocorrendo. Você entenderia que você está sendo ameaça no campo do inimigo. Que inimigo é esse? O inimigo das trevas, que sabe que a luz está contigo. Mas não é a luz para que você se envaideça com seu ego. É a luz do Senhor para que tu diminua e ele cresça. E ele apareça. E eu e você diminua. E tu verás o poder da glória de Deus nas suas causas. Rechecambaraias. Oh, aleluias. É Deus tremendo já falando aqui. É Deus tremendo marcando um particular. Aleluias, irmãos, nós estamos com a palavra hoje, está com suas espadas aí, suas lanças, é uma maneira fenomenal. O Espírito Santo, ele não explica, ele somente manda executar, e a gente vai fazendo. Lembra do Pentecostes? Aquele homem, um homem brusco, que só sabia pescar peixe, mas Jesus já tinha decretado a promessa e disse, tu vais ser pescador, mas é de homens, Pedro. Eita, a glória, que não chamou ele de Pedro, Cefas. Eita, que não foi de Cefas, foi de Simão. Glória a Deus, porque depois Jesus disse, sobre você eu digo que tu és também uma pedra. Sarei firmada a minha igreja. Alguns têm uma errônea interpretação desse texto, mas Jesus esclarece. Mais adiante não vai ser isso hoje o tema, glória a Deus, mas Deus vem falando conosco. Irmãos, nós não vamos dar continuidade lá em Hebreus, lembra? Paramos lá. Hebreus, aleluias, glória a Deus. Como nós não paramos lá, hoje Deus levou a gente para um texto sagrado que está também no Segundo Testamento, aleluias, da graça e da glória do Eterno, que está em Mateus capítulo 27. Vamos para suas espadas, as minhas estão aqui abertas. Pela glória e o nome daquele que é o Rei da Glória. É o Rei da Glória. Tanta gente quer ter o sangue aí, hein? Eita, e Deus está dizendo, eu sou teu dono, o rei sou eu, quem manda nisto aqui tudo, céu e terra e céu, sou eu, aleluias, eita Deus, e grilhões estão sendo quebrados. Palavras que etoadas, elas não são jogadas ao vento. O Espírito Santo, quando declara e emancipa, ou emana o som, aleluias, e não de emancipar, e sim de emanar o som, como aqui a condutora, ela só é a receptora, né? Que recebemos da parte de Deus divina a palavra, que é Ele que faz aqui a revelação e entrega para quem, quando e onde nosso Deus Todo-Poderoso desejar. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para continuar o que está nas promessas do Eterno. Mateus
É. Eu só me lembro agora de uma passagem. Que quando Paulo estava, não sei se é em Tessalônica, e dizendo assim, olha, estão muitos aí pregando com o nome de Jesus. Ele reflete ao texto quando Jesus, o próprio, respondeu, se não é contra mim, é a favor. Amém? Porque não era crente batizado, mas estava falando em nome de Jesus e operando, dizendo que era o nome de Jesus. E a obra estava sendo realizada. Claro, quem vai fazer o julgamento aí é Jesus. As considerações de que forma é Jesus. Eu e você não sabemos de nada, mas Jesus é que é o conhecedor da obra. Aleluias. Versículo 11 do capítulo 27 de Mateus. É tremendo. Eu já vou ficar com a caneta para que possa a voz ir marcando, porque o ministério da palavra, da oportunidade, é do jeito que Deus me conduz de pregar a palavra. Aleluia. E ao mesmo tempo deitar sobre ela como estudo, porque isso é a palavra de Jesus, trazer vida e vida em abundância com a palavra dele. Palavra verdadeira, porque ele diz que eu sou a luz, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Aleluias. Vamos lá? Com suas espadas, eu estou com a minha agora. E disse assim: Jesus foi apresentado perante o governador, que lhe perguntou: És o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. E perguntou-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? E Jesus não respondeu nenhuma palavra, de sorte que o governador se admirou grandemente. Amém. Até aqui. Aqui diz, irmãos, que Jesus passou pelo pretório, local de um palácio onde o governador estava. Diz que é duas partes, uma parte para o governador, outra parte, né, para o lado do império do imperador. Só que a gente sabia que tinha Herodes do outro lado, e aqui diz que aqui era o reinado do segundo reino romano, aleluia, segundo reino da dinastia de Július, Claudianos, aleluias. Então, se era nesse período, você faça a minha ideia o que acontecia. Aqui é porque não relata, mas a gente vai buscar historicamente, até mesmo quando Joséfo faz algumas anotações, a gente entende algumas coisas que foram ali, por isso que o texto fora do contexto não faz sentido. O Senhor nos traz todo dia para que nós sejamos livres e libertos das prisões, do engano, da falsa doutrina, do falso evangelho, dos falsos ensinamentos. Porque o que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus. O que os homens fazem a mais da letra de Deus já é o amar da letra de Deus, já não é Deus. E aqui fui buscar, assim, porque até hoje recentemente, quando eu digo, acho que de uma década para cá, se perceberam e descobriram que acharam tantos objetos arqueológicos para comprovar que Jesus existiu. Isso para aqueles que querem trazer alguma prova física e não aqueles amuletos que até hoje ficam circulando por toda a Europa, porque se fosse dizer que aquilo tudo foi pertencente, tinha que haver muitos amuletos, muitos mantos para poder chegar até 2000 anos, né não? Eita Deus, muitos mantos, aleluia, muitos cintos, muito pedaço da madeira de Jesus. Deus tem que ter cuidado com essas coisas. Deus assim, eu tenho cuidado com esse povo não sabe o que faz. E aqui Pilatos, ele não era nenhum menino e nem nenhum inocente. Ele tem sobre as suas costas pesadelos, suas dores das suas escolhas. Mas um homem extremamente inteligente e culto. Aqui diz as escrituras que ele se admirou grandemente.
Aquele posto aqui sobre o julgamento para ser colocado ali diante daquela autoridade para ser interrogado. Aleluias. Mas antes, ele já tinha passado pelas mãos dos fariseus, dos sacerdotes. E olha só, as perguntas foram feitas, elas não foram feitas assim aleatoriamente, porque eu ouvi falar, estou ouvindo falar que você é rei. Não foi por isso. Lembra que quando aqui diz a palavra do Senhor, o ministério de Jesus foram 3 anos. E desse decorrer do tempo, Pilatos tinha notícia de quem era Jesus, que havia um homem que faria palavras por aí e fazia até o povo ser pacífico. Porque tudo que ele queria é ter um controle daquele povo, que ele achava aquele povo numeroso de judeu. Mas ele fazia suas atrocidades, que para o povo judeu era olhado como perverso e cruel, porque passava por cima do que acreditava, passava por cima da palavra de Deus, do que acreditava os judeus. Como, por exemplo, a lei que o Senhor nosso Deus entregou sobre a pedra a Moisés. Não adorar nenhum tipo de imagem. E uma das guerras que Pilatos veio para trazer aquele povo foi quando ele colocou as esfinges, né, do escudo, todo feito de ouro, com um rosto. E aí aquele povo era muito numeroso, muito grande, ó, Deus já está falando. Eles gritaram, eles bravejaram, eles contestaram, ele foi às ruas, ele foi parar lá perto dos pretórios, ele foi e fez, aconteceu. E pense, não ficou assim sendo pacificamente. E foi recebido, foi com mão de ferro, mas eles prevaleceram ali, gente, não aceitamos, nosso Deus, não vamos passar até... E foi feito isso, que era o escudo que representava ali dentro daquela região, que estava dividindo, né, dentro de Jerusalém e para dividir a Galileia e a Judeia. E aqui diz que aquele exército de Cesareia em Jerusalém, dentro do quartel, que era os quartel do inverno, aonde é o pretório que estava Pilatos, existia todo esse tipo de manifestações do povo que contrariava do que Pilatos trazia. Ele era o governador. Mas até então algo aconteceu e o povo endureceu e brigou, morreram muitos galileus mortos, mas resistiram. E essa questão ele teve que se dobrar. E colocou somente as inscrições. E essas inscrições foi para lá, para o Império Romano, para o imperador. O imperador não ficou muito gostando, não. Né? Aqui faz para que... E ele teve que fazer a remoção da imagem. Oi, quando algo é de Deus, pode ser a patente maior, foi removido. Ali havia um propósito que ele pode estar blasfemando o nosso Deus vivo, que ele criando do primeiro testamento. Mas esse mesmo povo é o mesmo povo religioso que estava, alguns deles, comprado pelos fariseus, aqueles que Jesus chamou de sepulcros caiados, que são ossos mortos que não tem mais jeito. Mas e houve outras empreitadas que Pilatos fez, colocando se colocou a altura de uma imagem a 18 quilômetros ali da entrada do portão, né? E ali disse que quem passasse por ele tinha que ser reverenciado. Aquela guerra Pilatos ganhou, permaneceu. Mas aquele povo disse, teve muitos que disseram, diante de sair eu não abaixo minha cabeça não, porque meu Deus não permite. E muitos disseram, perdemos a vida, mas abaixar para sua estátua aí na frente, não abaixamos não vamos reverenciar não. E essa derrota, ele perdeu mais uma vez. Mas a outra se fez questão e ele permaneceu. Irmãos, foram três embates que Pilatos se colocou diante do povo. E ali já tinha notícia de quem era Jesus. E aqui, antes desse interrogatório oficial, Jesus falou com ele, porque ele conversou. Lembra? Aquela mulher disse, eu sonhei com este homem. Não mexe com ele não. Este homem, ele é do céu. Eu sei se as palavras foram essas, mas significavam uma parafrase que nós estamos utilizando hoje para isso. Ele já tinha conversado com ele. E para ele, Jesus falou assim, olha, meu reino não é deste mundo, Pilatos. Porque eu governo não estar aqui. E ali eu creio que Deus
conosco na terra. O Emanuel lançou a semente no coração daquele homem. Mas aquele homem já estava altamente comprometido com o reino espiritual. Quando ele faz aqui essas perguntas, são perguntas notórias de quem está à frente do comando de um juiz, que traz um relato. E aí tem que o outro responder diante daquele que é o maior ali em poder. E quando ele disse se quem tu és, se tu és o rei dos judeus, lembra daquela armadilha que um dos homens se disfarçaram dos fariseus para perguntar de quem era a esfinge que estava na moeda? Ele disse, se é César. Mas não foi nem exatamente por causa desse motivo, porque tanto de um lado como do outro queria ver se pegava Jesus na calça curta. Pilatos aqui, ele só fez a demonstração das perguntas do questionário, porque ele cabia realizar isso, porque aquilo ali era protocolo ético de conduta para estar ali diante de um juízo de condenação. Então ele tem que fazer as 3 perguntas. Só que ele ficou admirado. Porque ele disse assim, ó. Então perguntou Pilatos, não houve quantas acusações te fazem? Pilatos já tinha conversado com ele? Antes em particular? Deus já tinha esclarecido em particular as coisas para ele? E aí que casa o que Deus está falando comigo e com vós agora. E Jesus não respondeu nenhuma palavra, de sorte que o governador se admirou grandemente. Ele disse, eu estou diante de um homem diferente. Esse homem deve ser o homem do sonho mesmo que minha esposa falou. Olhe como tem um peso uma palavra de uma mulher quando fala com o teu marido. Então a mesma palavra, olhe tua boca que tu fala com teu marido. Porque a mesma palavra que tu fala para com ele, ela pode se personificar, ou ela pode ser de rebelia contra você mesma. Mas Jesus conversou à noite com Pilatos. E naquele cônsul ali de julgamento, Pilatos teve que fazer as perguntas de praxe, daquele que era hábito, conduta de ética. Hoje não é tão comum quando nós entramos e adquirimos algum tipo de aplicativo, algum tipo de serviço, tudo digital. E no final a pergunta é se você está de acordo com as regras e condutas internas, as políticas daquela empresa, você aderir ao serviço que você quer receber, seja ele de graça ou pago. Pois esse conduto de ética aqui também tinha. E era preciso ser idealizado ali. E Jesus está diante de um homem inteligente, mas com um processo espiritual altamente comprometido. E ele mesmo, na conversa, deduz que diante de outros questionamentos, que ainda diz que aquela carta que Pilatos fez para, aleluias, para César, não foi inverídica, foi falsa, não sei. Quem sabe só é nosso Deus. Que descreve até os olhos, descreve como foi aquela conversa, a conversa particular. E depois ele foi juntando os fatos da conversa aqui na hora da averiguação dos fatos para a condenação de Jesus. Que ele disse, olha, se eu continuar com essa conversa aqui, vai ser conversa jogada fora, porque a gente não dá comida aos porcos, dá pérola para os porcos, porque aqueles que te perseguem já te condenaram. E o meu papel aqui é como representante da lei, porque eles não têm lei. Oi, Deus já está falando. Que ele não deu autoridade, que não é lei para a sua vida. Ele não vai continuar te perseguindo, te oprimindo, te apertando sua mente. Porque aqui, aqueles homens não puderam botar as mãos em Jesus. Ele teve que recorrer quem tinha o dono da lei. Quem era o que era de distintivo executar a tarefa, mas na qual a tarefa não que os homens iam executar por querer e bem o prazer deles, é porque estava escrito. Aleluias. E Jesus explicou isso para Pilatos do reino dele dos céus. Então hoje essa palavra não está chegando para quem não conhece a palavra.
Está chegando para aquele que anda enganosamente, usando de subterfúgio das suas religiosidades para oprimir, para ser opressa aqueles que poderiam estar levando a palavra de verdade, de vida e de vida abundância, que é essa que foi que Jesus falou. E Jesus, quando falou isso para Pilatos, de quem era o reino dele, já era tarde para Pilatos, entre aspas, porque ele tinha a decisão em sua mão naquele momento, mas ele disse que já era tarde assim para ele. Mas ele ficou admirado que, de fato, ele estava diante daquele homem que tem um reino precioso, grande, valoroso, enorme, poderoso, exponencialmente falando, aleluias, de tamanha dimensão que nenhum homem na terra pode dizer onde é esse reino. E aí ele entendeu o que Jesus falou no particular. Deus está dizendo, eu falo no particular, você. E digo para você como é que eu gosto de viver com essa relação contigo, porque eu te conheço. E faz do que realmente somente que agrada a mim, que agrada aos homens. Você não precisa nem explicar, só caminhar. Mas baixa o seu eu e coloca eu na tua frente e coloca o teu eu menor, porque aí eu vou lutar na tua frente. Deus está falando com pessoas. E pessoas que diz que está com distintivo elevado. E que é indiscutível o distintivo dele, mas não tem poder para condenar ninguém. Porque precisou de uma representação, aleluia, de autoridade. Que Jesus disse, o que liga na terra, liga no céu, para que se cumprisse uma lei que estava descrita para que eu e vocês fossem salvos quando Jesus fosse ao madeiro. E aí passou pelo juiz da terra, o governador que teve que fazer as perguntas, mas em particular, Jesus já tinha chegado antes. Eita Deus. E esclarecido todas as coisas, não importa quem está preparando uma peça para você. Está preparando uma armadilha para ti. Jesus chegou antes. Sereda e checandarás. E é esta palavra que Deus falou nesta tarde, neste dia, nesta manhã, nesta noite. Aonde vai chegar, que hora, que momento, quando e como, não sei. Mas Jesus diz, quando ele envia, ele garante, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui o Senhor nos ajudou. E sei que grandemente Deus fez nesta palavra para com a tua vida. E tirou uma prisão da sua mente. E aí você coloca agora aquele capacete que pediu, aleluias, orientação. Aleluias. Onde Paulo diz, revestíveis todas as armaduras de Deus, para que resista a dias maus. Pode vir mau homem cruento. O fim de Pilatos foi muito triste, irmãos. Uns dizem que se suicidou, outros dizem que passou por grandes tribulações, eu não sei dizer, mas nem as escrituras falam sobre esse fato. Foi quando ele entendeu qual era o seu papel e quando disse, e aí a gente vai entender lá na frente, que ele está escrito, é o rei dos judeus e ninguém tira. Deus está dizendo que no reino espiritual, aonde tem liberado uma autoridade, quem está aqui na terra, embaixo, vai ter que obedecer a autoridade de Deus sobre tua vida e teu respeito. Recanda Xandarabia, mas Deus diz, não fica orgulhoso não. Não orgulha não, que orgulho faz parte dos filhotinhos do Satanás. É lá, o tributo dele. Fica feliz que eu estou contigo, mesmo todos te operando contra vós. Fique feliz porque tu tá com a maioria, porque é eu que te digo, é eu que te resgato, é eu que testifico, é eu que te dou a glória no dia que eu quero apresentar para todos. Veja que eu realmente te escolhi. Poderoso Deus, eterno Pai, obrigado poderosamente por essa linda palavra. Como tu é maravilhoso. O Senhor vem no secreto particular antes e faz toda a obra. Aleluias. E quem está de cá e de lá fica magnetizado com a tua presença, porque está sobre nós. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, Senhor.